Bom dia, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós aqui da Igreja Batista Memorial estamos mais um domingo estudando aquela série que nós estamos trabalhando sobre o Apocalipse. Vamos começar a sexta aula. Nesses últimos domingos já vimos falando sobre os capítulos anteriores. Hoje vamos trabalhar o capítulo 12, 13 e 14 especificamente. Mas eu não poderia começar nesta manhã sem deixar um recado, sem deixar um abraço para você que é papai, para você que é pai. E falar um pouquinho da responsabilidade que é ser pai. Eu sei que a história ela é patriarcal, ela é paternalista, mas Deus ele é representado historicamente na Bíblia através da figura do pai. Então você, como eu que é pai, carregamos uma responsabilidade de revelar um pouquinho do amor de Deus, da pessoa de Deus para a nossa família. Então, seja um bom pai, seja um bom filho, seja também um bom marido. Continue sendo esse pai zeloso que cuida da sua casa, mesmo nesse tempo de pandemia, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Para você, um feliz Dia dos Pais. Se você puder, dá um abraço no seu pai. Se você não puder, passa lá na frente, faz um buzinaço, leva os filhos, dá um grito lá, acorda os vizinhos amanhã. Se não tiver jeito, manda um vídeo para ele. Se teu pai já é um cara meio antenado que usa o WhatsApp, manda um vídeo para ele. E agradeça a Deus pela sua vida, porque a sua vida foi gerada através do seu pai. Meu querido pai, um grande abraço e um bom dia nesse domingo. Quero começar orando pela vida de todos os pais, pela vida de todos os filhos, pelas famílias de modo geral nessa manhã. Aí depois sim, entramos naquilo que nós temos como proposta nessa manhã, que é estudar os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Apocalipse. Podemos orar? Paizinho bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, e nós queremos te agradecer, porque eu já comecei te chamando, ó Senhor Deus, de Pai. Mas, Pai Celeste, abençoe, ó Pai, a todos os pais aqui deste mundo, ó Pai. Aquele que cuida, ó Pai, da sua família. Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos e não temos a dimensão da onde que chega a nossa palavra, o que temos falado, Pai. Mas, Deus, em nome de Jesus, visita cada lares, ó Pai. Faz, ó meu Deus, que cada pai seja mais ajustado com a sua família. Derrama da sua graça, meu Deus. Derrama do seu poder, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, dá a esse pai cansado consolo. Dá a esse pai que carece de libertação, liberdade, ó Pai. Dá, ó Deus, a esse pai que carece de emprego, que ele possa ser o provedor, o sustento de cada dia. Abra as portas, ó Deus, porque o Senhor é aquele que abre todas as portas. E quando o Senhor abre, homem nenhum pode fechar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, te pedir a sua proteção, ó Pai. Porque, ó Pai, a figura paterna, ela nos traz proteção, principalmente quando nós somos criança. O nosso Pai, ele é o porto seguro da nossa existência. Nós queremos dizer, ó Deus, que o Senhor é o porto seguro da nossa vida, Pai. Porque nós já crescemos, ó Pai, somos adultos, ó Deus, e esperamos e buscamos em Ti, ó Pai, na certeza que o Senhor é o Deus amoroso, Abba, Pai, Paizinho, Deus de amor e misericórdia. Te agradecemos pela sua infinita graça nessa manhã. Abençoe a cada um de nós nessa manhã, para que possamos, ó Pai, desfrutar, aprender, ó Deus, da sua palavra. Traz, ó Pai, revelação, entendimento para cada um de nós, para que possamos experimentar a Tua vontade, revelada no livro sagrado, no dia a dia da nossa existência. Traz mesmo luz, revelação, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Me esconda, meu Deus, atrás da sua cruz, porque careço de Ti continuamente na minha vida. Tende misericórdia de mim, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém, amém. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Vamos lá. Eu tenho uma temática que talvez seja um pouco demasiada ou prepotente, vamos assim dizer. Aí a temática nossa vai ser simplificando o Apocalipse. Simplificando o Apocalipse nos capítulos 12, 13 e 14. Por que simplificando? Porque o Apocalipse, ele é um livro
que traz muitas simbologias, muita dificuldade na interpretação. E talvez o melhor caminho seja simplificar as coisas, trazer luz àquilo que nós necessitamos entender quando nós fazemos uma leitura bíblica. Lembro do meu filho, já que é o Dia dos Pais, lembro do meu filho, do Gabriel, quando ele era menor um pouco, nós assistimos um filme daqueles que passam nas televisões seculares sobre o Apocalipse, onde pessoas eram arrebatadas e tudo mais, e ele sendo criança, isso gerou um certo medo, uma certa insegurança nele. E aí depois a irmã dele aproveitou um pouquinho. Toda vez que ele saía do roteiro, vamos assim dizer, ela falava para ele assim, ó, o Apocalipse, Gabriel, ó, o Apocalipse, Gabriel. E aí o menino ficava mais cordeirinho um pouco. E é isso que a gente propõe em tirar das pessoas, para que não seja algo que vai causar medo, constrangimento, insegurança, mas pelo contrário, que seja algo que vai trazer certeza e que vai trazer segurança nas nossas vidas. E talvez seja por isso que eu estou trabalhando essa temática de simplificar um pouco os capítulos 12, 13 e 14, para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre o assunto. Vamos lá. O objetivo geral da nossa aula nessa manhã é levar os ouvintes, você que me ouve de modo digital, ao entendimento da perícope, ao entendimento dos capítulos. Eu quero te dar um entendimento geral. E aí, quando você tiver esse entendimento geral, você vai ler algumas partes dos versículos, e aí você, a partir desse entendimento geral, vai conseguir buscar o entendimento das coisas complementares, das coisas que estão dizendo a respeito daquilo que nós delineamos como principal. Muito bem. Lembrando algumas coisas que já foram ditas, o Apocalipse são as coisas que são e que hão de acontecer. As coisas que são e que hão de acontecer lá na época do apóstolo amado, do apóstolo João. Ou seja, agora são as coisas que foram, as coisas que eram, as coisas do passado, as coisas presentes e as coisas futuras. Ou seja, piorou mais um pouquinho. Piorou, ficou mais complexa a coisa, estamos um pouco mais distante do escritor sacro, do autor do livro e do contexto que ele vivia, e talvez estejamos mais próximos, sem fazer predição nenhuma, sem querer dar datas, nada, mais próximos desses eventos. Então, nós estamos num período do meio, aí, um período linear entre esses dois períodos. Então, Apocalipse, as coisas que são, que hão de acontecer, que já foram, que eram, que são e também que vão acontecer. Eu quero dar duas regrinhas bem rápidas, para que você entenda um pouquinho, não sobre hermenêutica, mas sobre interpretação em si, principalmente na questão bíblica. Primeira regra de ouro da hermenêutica vai dizer assim: a Bíblia explica a Bíblia. Quem explica a Bíblia? A filosofia? Não. Quem explica a Bíblia? A história? Não, de maneira nenhuma. Quem explica a Bíblia, pastor Valdeci? Também não, de maneira nenhuma. Quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E aí a gente vai ter um exemplo bem claro disso, logo daqui a pouquinho, quando nós lermos lá do capítulo 12, que vai falar sobre uma mulher que tem um vestido todo especial e que está grávida, para nós desvendarmos quem é essa mulher. Afinal de contas, quem é essa mulher? É Maria, a mãe do Senhor Jesus? É a igreja? É Israel? Quem que é essa mulher que vai estar lá no capítulo 12, versos 1, 2 e 3 em si? Então, guarde essa regra. A Bíblia explica a Bíblia. Segunda regra, passagens complexas devem ser buscadas no entendimento de passagens mais simples. O mesmo capítulo 12, versos 1, nós temos uma passagem complexa. E aí nós vamos fazer esse exercício. Nós vamos buscar algumas passagens mais simples para que a gente possa entender, ou sem querer ser presunçoso novamente, mas que a gente possa trazer luz, o entendimento melhor de quem é essa mulher. Se ela é uma mulher mesmo, ou na realidade não é uma pessoa, não é uma pessoa propriamente dita, ok? Então guarde essa regra. Passagens complexas devem ser interpretadas à luz de passagens mais simples. Muito bem.
já traçamos alguma coisa para nós começarmos nessa manhã, os capítulos 12, e aí uma das maneiras que nós temos de entender aquilo que é muito complexo é dividir em partes. E eu projetei aí, e o pessoal vai projetar para nós, 7 personagens da visão de João no capítulo 12 e 13. E aí nós vamos matar 2 capítulos com uma cajadada só, propriamente dita. Tem 7 personagens aí. Nós temos a mulher, nós temos o dragão, nós temos o filho, nós temos o anjo Miguel, nós temos os restantes. Eita, quem que são esses restantes aí? Aí nós temos as bestas. A besta do mar e a besta da terra. Sem querer trabalhar muitos menores, sem querer ficar presos a muitos detalhes, se bem que você pode questionar esses detalhes. E eu vou até incentivar você, amanhã eu vou estar ao vivo no chat, então assim, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer lá no chat, tá? Nós estamos gravando a nossa aula nessa manhã, na manhã de sábado, para projetarmos no domingo, mas você pode colocar lá no chat, coloca lá no chat a pergunta, eu vou estar online e eu te respondo online lá. Aliás, até incentivo você a perguntar, porque você não corre risco nenhum de fazer uma pergunta. Quem corre risco? O professor que responde. Esse corre sérios riscos. Então, tracem isso aí na manhã de domingo, ok? Então, vamos lá. Primeira pessoa que aparece, está lá em 12:1, até o verso de número 2, vai dizer assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol como a lua, debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Ok. Apocalipse é um livro, trabalha-se muitas simbologias. E aqui fala claramente da pessoa de uma mulher, e um dos papéis, talvez, mais importantes da mulher seja dar à luz. É algo que talvez nós homens não entendemos muito bem, essa complexidade, essa importância, mas torna-se muito claro na cultura. E aí vai se falar então dessa mulher que ela se veste com o sol e com a lua, e tem debaixo dos seus pés o sol e a lua, e tem uma coroa, e a coroa tem 12, ó, um número, tem muita numerologia, muitos números, né, em Apocalipse. Vai falar então dessas estrelas. Muito bem, quem seria essa mulher? Já que a temática é descomplicar, nós precisamos fazer um exercício e ter um entendimento então de quem é essa pessoa, ou quem é essa simbologia relatada lá no capítulo 12. Nós temos 3 principais vertentes de interpretação lá para esta mulher, né? O catolicismo romano, em geral, atribui essa pessoa a pessoa de Maria, principalmente na questão do dogma mariano. Mas, na realidade, existem mais algumas coisas, e por mais que volte-se para Maria, na pessoa de Maria, na questão dela ser bem-aventurada, ser cheia de graça, Deus era com ela, e nós não podemos mudar isso, não podemos acrescentar, mas não podemos tirar de uma maneira nenhuma. Mas existem muitas críticas à figura de Maria como a representação dessa mulher. Se bem que ela esteve grávida, ela sofreu a tentação, com certeza o diabo tentou roubar-lhe a vida, tem a vida do seu filho, tem todo um contexto, mas nós não encontramos na Bíblia, olha, volta lá, a Bíblia explica a Bíblia, nós não encontramos na própria Bíblia indícios para dizer que realmente essa pessoa relatada no capítulo 12, seja realmente Maria. Então, se nós não encontramos um respaldo na própria Bíblia, nós começamos a pensar numa outra hipótese, numa segunda hipótese. E essa segunda hipótese que se ventila muito entre os estudiosos é que, na realidade, essa mulher é a igreja, é uma representação da igreja. E aí nós voltamos no primeiro item lá
não existe ao longo da Bíblia uma ideia de que a igreja seja a mãe. Apesar da igreja gerar filhos para o reino, tudo, mas não existe na própria Bíblia uma ideia. Pelo contrário, existe uma ideia que diz que não é, a igreja ela não é a mãe. Pelo contrário, ela é a noiva de Cristo. Então, vamos eliminar a igreja aí, vamos eliminar Maria por não termos regras dentro da própria Bíblia, indicando para isso. Mas nós temos uma nação, e essa nação, ela é Israel. Existe um certo consenso entre os estudiosos que essa mulher que está para dar à luz, ela é a nação de Israel. Ela é o povo de Israel. E Jesus, ele é filho de Israel. Ele é filho dessa nação, ele é filho desse povo. E aí, se você é um pouquinho curioso, você teria que me apertar agora se fosse ao vivo, né? Se você estivesse aqui comigo, você teria que me apertar um pouquinho e falar assim, qual que é o texto bíblico que você tirou isso, pastor? E esse é um exercício que você deve fazer. Quando alguém te falar alguma coisa a respeito da Bíblia, pergunta para ele assim, qual é o livro? Qual é o versículo? Qual é a ideia? Da onde você tirou isso na Bíblia? Muito bem, já que eu falei isso, Gálatas 4:26. Quando Paulo escreve à igreja da Galácia, ele está defendendo o cristianismo contra os judaizantes, aqueles que queriam transformar o cristianismo em uma seita judaica. E aí queriam aquelas observâncias, todas aquelas coisas que faziam parte da antiga aliança, que foram vencidas pela nova aliança. Então, Paulo, se pegarmos Gálatas, Paulo está falando contra o judaísmo, mas ele não fala contra a nação de Israel, ele não fala contra a história de Jesus Cristo. Gálatas 4:26 vai dizer assim, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Ele usa isso no contexto que ele fala de Sara e de Agar para representar duas alianças, dois povos, dois extremos, que talvez o extremo que ele queria falar de verdade fosse judaísmo e cristianismo. Mas em si, nesse papel, claramente Paulo vai dizer que Jerusalém, que é a capital histórica de Israel, ela é de cima, ela é a livre, traz a liberdade da graça em Jesus Cristo, da nova aliança, e vai traçar assim, a qual é mãe de todos. Ou seja, eu estou tendo uma linha de interpretação claramente dizendo que essa mulher, ela se refere a Israel, porque uma passagem da própria Bíblia está me explicando esse texto. E eu tenho uma passagem de difícil interpretação, que está lá em Apocalipse, que eu estou sanando com um texto do Novo Testamento, que é muito mais simples, está chamando de Jerusalém, que é Israel, né? Além de livre, mãe de todos. Então, essa mulher grávida, que está próxima a dar à luz, pode ser interpretada, colocada à luz como a nação de Israel. Mas muitas vezes, um só texto não basta, você precisa buscar a sistematização do tema. Você precisa buscar um outro texto que vai te ajudar a dar luz a essa ideia. Muito bem, eu quero desafiar você a abrir rapidinho aí, saque a sua espada impressa ou digital, em Miqueias 5:2. E aí nós vamos buscar respaldo também no Velho Testamento, para que nós possamos dizer que essa mulher, na realidade, é Israel, é a nação. Miqueias 5:2, o profeta vai falar um pouquinho do nascimento de Jesus, da onde nasceria Jesus. Tá? Miqueias 5:2 vai dizer assim, E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade.
Talvez se nós fôssemos pegar esse texto de Miqueias aqui, fôssemos começar a estudar, entender o tanto de verdade e o tanto de temas ricos que nós temos dentro dele, nós ficaremos esse domingo pela manhã falando sobre isso. Porque ele vai falar que Belém, que é casa de pão, Efrata é um termo aramaico que está acrescentado, que é Belém, não muda nada, que é casa de pão também, que é uma pequena cidade do Reino do Sul, de Judá, que dali sairia o governador. Então, o governador, ele sai de Israel. O filho que vai vir, que é o segundo personagem, é o terceiro personagem que nós vamos ter lá no capítulo 12 e 13, vai sair então de Judá, ele sai de Israel. Então, a Bíblia usa cidades que estão dentro da nação de Israel para falar que uma é mãe de todos e que o filho, o governador Jesus Cristo, sairá de uma delas. Então, nós temos aí aquelas duas regras que eu falei no início da aula para você, sendo aplicada. Apenas assim para exemplificar, eu teria muita dificuldade em fazer esse exercício que eu fiz com você inicialmente, em todos os personagens, em todas as vozes que nós vamos ter lá na frente, porque aí a gente ia ficar mais de meses aqui trabalhando toda essa temática aí. Tá? Eu quero só, voltando para Miqueias, falar que ele é desde os dias da eternidade. Então, o profeta fala de um Jesus Cristo pré-existente, criador, que já existia antes. Ele começa a falar que Jesus ele não foi criado, que Jesus ele é eterno na criação e ele é eterno a partir da que nós temos entendimento. Ele é eterno para o passado, ele é eterno para o futuro. Tá? Então, ele traça muitas coisas aí. Muito bem, já conseguimos talvez descomplicar um pouquinho, trazer um pouquinho de luz para a figura da mulher, e aí as outras, nós vamos vencer as outras 6 personagens em sequência. Muito bem, o segundo personagem, ou a segunda personagem que aparece aí, é o dragão. Aí já alguém já muito mais místico, alguém já muito mais diferenciado, alguém já muito mais difícil de interpretar e de buscar um contexto mais histórico, ou de encontrar um próprio apoio em outros textos. Mas, assim, nós vemos que o dragão, ele é um ser mitológico, e aí a história, a mitologia, a filosofia vai trazer um entendimento para que a gente possa melhorar. Vai falar que ele tem chifres, e chifres na Bíblia como um todo vai indicar um poder de governância, uma força dominadora. E vai dar uma dica preciosa lá no verso de número 4, Apocalipse 12, 4, vai dizer assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Pronto, vamos lá. Esse camarada aí, esse dragão, com a sua cauda, ele tira 1/3 das estrelas dos céus. Muitos historiadores trabalham esse 1/3 como os anjos caídos, aqueles anjos que buscaram a Satanás, que são historicamente atribuídos 1/3. Certa vez, numa aula de teologia, alguém me perguntou assim: pastores, quantos são os anjos? Eu falei: não tem como contar. E ele falou assim: a tradição diz que 1/3 caiu, qual que é a ideia, o que o senhor pode falar disso? Eu falei: eu posso falar o seguinte, se caiu 33%, eu diria que a porcentagem de anjos bons são muito maiores do que os anjos caídos. E você, meu filho, deve trabalhar para que os homens também possam ter um percentual de pessoas que não sejam caídas, a tal exemplo dos anjos. É só isso que dá para falar com segurança para você. Qualquer coisa eu vou estar especulando e eu não quero especular com você. E aí ele olhou e riu e falou: você é terrível, hein, pastor? Então é o seguinte, vamos lá, o dragão é uma representação do diabo. E aí nós vamos ler e vamos continuar lendo que ele tenta buscar, ele tenta tirar o trono, ele vai contra a mulher, ele vai contra o filho. Mostra um pouquinho desse embate de Jesus com Satanás, de Jesus
com o nosso adversário. Então, primeira representatividade, a mulher, a nação de Israel. Segunda representatividade, o dragão, o diabo, o adversário. Aí aparece um terceiro personagem que é o filho que a mulher dá à luz, o filho que a nação de Israel traz ao mundo, conforme Paulo falou, conforme Miqueias delineou também. Muito bem, nós temos aí o filho claramente é uma expressão da pessoa de Jesus Cristo, tá? Do nosso Senhor e do nosso Salvador. Vou pegar um pouquinho de um dos pais da igreja, chamado de Orígenes. Orígenes, ele escreveu há muito tempos atrás, lá nos primórdios da igreja, uma teoria. A teoria dele chama-se teoria do resgate. O que ela diz em si? Ela diz em si que lá em Gênesis 3,15, quando tem o problema da serpente com a mulher, onde todo mundo começa a ouvir vozes lá e ninguém ouve a Deus, tem-se a ideia de que da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Tá? Uma outra expressão bem mitológica, bem dentro do contexto mitológico, principalmente da ideia grega, né, da serpente. Nós vemos isso naqueles filmes que traçam a história grega. Então, da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. E aí, voltando para o Apocalipse, da nação de Israel sairá aquele que pisará a cabeça do dragão. Mas guarde uma coisa com vocês, o diabo não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Quando Deus fala então com o diabo, que da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente, o que o diabo faz? Ele começa então a buscar, eu preciso saber quem é esse que vai pisar a minha cabeça, quem que é esse que vai me destruir. E aí Orígenes começa a citar alguns personagens, principalmente do Antigo Testamento, até chegar à pessoa de Jesus Cristo, aonde o diabo vai se encontrar com aquele que vai pisar a sua cabeça. Orígenes cita, por exemplo, Jó. Jó, numa assembleia diferente, estranha, Satanás fala com Deus, e Satanás talvez, segundo Orígenes, buscaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E aí ele acha que é Jó. E aí ele fala para Deus assim, ele é bacana, ele te serve, né? Deixa ele perder tudo. E aí Deus permite que ele destrua os bens, parte da família de Jó, e Satanás começa nessa ação, mas Satanás entende que não é Jó. Não é Jó aquele que vai pisar a cabeça da serpente, porque ele não tem um encontro forte com Jó. Existe a tentação, existe todos os problemas que Jó enfrenta, mas não bate de frente, não tem aquele choque propriamente dito. E Satanás continua buscando, sem a onisciência, sem saber de todas as coisas. E aí quando o povo de Israel está lá preso no Egito, sai de lá um libertador. E esse libertador é Moisés, é a pessoa de Moisés. E o diabo começa a entender então que poderia ser Moisés. E aí a gente começa a ver algumas coisas, como a ação de Faraó tentando destruir os meninos, né? Tudo isso é uma ação de Satanás buscando Gênesis 3,15, né? O proto-evangelho, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Talvez alguns fatos das mulheres dos patriarcas serem grávidas também apontam para isso. Até que um dia existe uma ação também muito forte, e o culpado foi Miqueias. Miqueias 5,2 fala de onde nasceria Herodes, né? Um rei muito fraco, que vivia sobre os domínios romanos, sem ter a simpatia nenhuma do povo judeu. Ele sente no seu coração, talvez muito movido pela ação de ter o poder, pela sua própria ganância, está nascendo um rei dos judeus aí, está nascendo alguém, né? E aí ele começa a destruir as crianças. Interessante, como o Faraó tentou destruir lá no Egito, Herodes tenta destruir agora também em Israel, para tentar buscar aquele que pisaria a cabeça da serpente. Até que ele tem um encontro, e ele não consegue destruir. Nós sabemos que Jesus, ele vai com Maria e com José para o Egito, ou seja, Jesus foi um retirante, Jesus foi um
imigrante, Jesus foi um refugiado. Pensem nisso, queridos. Pensem bastante nisso. Nós temos muitos refugiados. O nosso Senhor um dia foi um refugiado. Tá? Eu nem vou dizer que ele foi um refugiado político, mas ele foi um refugiado social de um processo. Isso para trazer luz e responsabilidade para nós, para a igreja como um todo, na questão dos imigrantes, principalmente dos haitianos, principalmente dos venezuelanos, que nós temos muito aqui na nossa nação. E aí, finalmente, Satanás tem um confronto com Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, no comecinho do livro de Mateus, relata que é o encontro de Satanás com Jesus Cristo, e aí Satanás vai oferecendo algumas coisas, tentando buscar a adoração de Jesus, e Jesus vai usando a palavra para se defender, até que um dia Jesus vai para a cruz e Satanás acha que venceu. E aí Jesus ressuscita, tem a chave dos céus, detém todo o poder, e aí ele começa realmente a pisar a cabeça da serpente e vencer a Satanás. Muito mais do que historicamente, Jesus ele precisa vencer a Satanás, dentro de nós, no nosso dia a dia. Jesus não vence Satanás no exorcismo, e exorcismo existe, possessão demoníaca existe. Eu queria dizer que não existia, mas existe, infelizmente, querido. Isso existe, mas Jesus deve vencer a Satanás todos os dias dentro de nós, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade e nós começamos a fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. E aí, certeza que nós estamos fazendo a vontade do Pai e fazendo a coisa correta. Muito bem, temos aí um terceiro personagem já desvendado, é a figura do Filho, na pessoa de Jesus Cristo. Quarto personagem, aí eu vou chamar de Anjo Miguel. A igreja é boa que ela é cheia de anjo. Miguel, Gabriel, tem anjo para tudo quanto é lado das igrejas. Principalmente se nasceu no berço evangélico. Aí que tem anjo mesmo, né? Até lá em casa tem um anjinho, Gabriel. Muito bem. Tem aí a pessoa do anjo Miguel. Podemos dizer claramente que o anjo Miguel foi um daqueles anjos que não caíram. Faz parte, então, de uma maioria. Ele vai aparecer e é necessário nós entendermos que o anjo, ele não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Se você entende um pouquinho de basquete, a marcação do anjo, ele é por zona, ele não marca homem a homem, ele marca por setores. Ou seja, os anjos são setoriais, eles têm os lugares específicos para proteger ou para lutar. Anjo é sinônimo de socorro, de SOS, de proteção. Vamos lá. 12:7 vai dizer assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, dragão, serpente, o livro associando aquilo que eu te falei antes, que se chama diabo, Satanás. Olha de onde que eu tirei aquela ideia lá do dragão ser, então, Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí eu paro por aqui. Nós temos a figura do anjo Miguel retratada lá em Daniel. Aí eu vou ler um outro texto de Daniel. Daniel 12, verso 1 vai dizer assim, e é um texto bem interessante, é um texto que faz conexão do Velho Testamento com o Novo Testamento. É um texto que faz conexão do livro de Daniel com o livro do Apocalipse. Daniel 12:1 vai dizer assim, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha aí,
tem uma dificuldade, tem uma grande luta, mas se tem também uma promessa a respeito de tudo isso. Então, já delineamos, entendemos um pouquinho, e aí estuda um pouquinho sobre anjos, dá uma lida em Daniel, tem mais outros textos que o anjo Miguel vai aparecer lá, para que você entenda por que ele aparece no Apocalipse e tem aquelas regras, aquelas duas regrinhas básicas que eu deixei para você relatada. Ok, já temos mais um personagem desvendado aí, e esse personagem é o anjo Miguel. Aí a gente tem um quinto personagem, um quinto grupo, que são os restantes. A minha versão, ela vai usar o termo, ela vai falar de restantes mesmo, ela vai usar esta palavra. Capítulo 12, verso 17, vai dizer assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha que coisa interessante, da descendência. Nós não somos descendente de Maria, tá? Nós não somos descendente da igreja, nós somos descendentes da nação de Israel. E da onde que você tira isso, pastor, se você é cearense, cabra? Da onde que você tira essa ideia? Eu tiro essa ideia lá do capítulo 10 e 11 de Romanos, onde Paulo vai falar sobre Israel e Paulo vai falar sobre os gentios, nós os gentios, né? E a ideia talvez que seja passada é que a oliveira seja a representação da nação de Israel e que nós somos enxertados nessa figueira através da pessoa de Jesus Cristo. E aí, essa descendência, então, ela vem pela filiação a Deus, através de ser herdeiros, co-herdeiros com Cristo, através do seu testemunho e dos mandamentos. Então, quem são os restantes? Restantes lembra resto, parece que não é um termo bacana, mas eu diria que esse é um termo muito bom. Quem são os restantes? É você, meu irmão, que é crente, é você que tem Jesus como Senhor e Salvador, sou eu, nós fazemos parte dos restantes. E nós vamos ter uma proteção, nós vamos ter um socorro, nós vamos ter como restantes coisas boas para a nossa vida. Não só no dia de hoje, mas principalmente na eternidade. Nós podemos contar com o Filho, nós podemos contar com a proteção, né, de Deus para a nossa vida no dia a dia. Muito bem, já falamos sobre o quinto personagem, bem rapidinho, porque esse personagem você sabe quem que é, esse personagem é você, então não existe ninguém que possa falar para você de você mesmo, tá? Melhor do que você entende, do que você sabe um pouco a respeito disso. Aí vem duas figuras, e aí as figuras de número 6 e a figura de número 7, talvez sejam as figuras mais enigmáticas, sejam as figuras que a gente vai colocar um pontinho de interrogação, e eu vou deixar de ser presunçoso e não vou querer dar luz mais do que eu posso para esses personagens. Eu vou dar nome somente, tá? Um nome genérico, não vou dar data, não vou atribuir a pessoas, vou dizer que isso vai acontecer no futuro. A primeira que aparece lá, então, são duas bestas. Bestas é um animal indomável, é uma fera do campo, né? É um animal que traz um certo medo dentro do contexto cultural. A primeira besta é a besta do mar, a besta que se emerge do mar. A besta vai adorar o dragão, tá? Se você voltar lá, eu não vou ficar lendo aqui, que você pode fazer na sua casa, mas você vai ver que ela vai adorar o dragão, enquanto que nós só devemos adorar o nosso Deus, mas ela vai adorar o dragão. Essa besta, ela é historicamente identificada como o anticristo, aquele que é contra Cristo. Historicamente, já se afirmaram que poderiam ser diversas pessoas, diversos personagens da história.
mas eu não quero atribuir, eu quero usar a história simplesmente para ilustrar o anticristo que vai vir no futuro. Quando, pastor? Boa pergunta, não sei, não está revelado propriamente dito, mas essas coisas, elas vão acontecer, elas com certeza vão acontecer no nosso futuro, e a gente precisa estar antenado. Muitos diziam, se você fazer exercício, você vai voltar lá, você vai estar lá em Pátimos, junto com o Joãozinho bastante idoso já, bem velhinho, um ancião, que teve a revelação do Apocalipse, aí ele conta para você, hipoteticamente, ele conta para você. Se você entendesse tudo que estava acontecendo, você ia falar assim, essa besta é o imperador Dominiciano, é o imperador romano, é o César da época, porque foi um imperador muito cruel, que trabalhou muito contra os cristãos. Ele vem numa sucessão de imperadores que buscavam colocar alguém como bode expiatório, e Nero é um exemplo disso. Domiciano piorou mais um pouquinho, perseguiu muito. Quem que mandou João lá para a ilha de Pátimos? Domiciano. Então, esse imperador, ele teria tudo lá naquela época para ser a besta que se levanta do mar, mesmo porque eles adoravam, ele fazia com que eles fossem adorados, e tinham muitos deuses, e adoravam muitos deuses, muitas falsas divindades, todo um contexto de adoração. Tá? Então, é só um exemplo, Domiciano é só um exemplo daquele que poderia ser o anticristo. Se você colocar na internet anticristo, você vai ver tanta gente, você vai ver tanto personagens sendo citados. A grande maioria, historicamente, já se passaram, e a gente pode dizer assim, não foi esse, é algo que está para o futuro. E aí a gente precisa analisar algumas coisas que estão acontecendo ao longo da história, que contribuem para isso. Contribui para que data? Para que ano, pastor? Não sei, mas contribui. A globalização, talvez, o processo da internet, da informação, de tudo se estar online, contribui para uma unificação de todo mundo. Todo mundo hoje, ele está antenado, ele está informatizado. A grande maioria, todo mundo é exagero, né? Mas a grande maioria das nações, elas trabalham online, elas sabem o que está acontecendo, o mundo está globalizado, o mundo sofre influência do dólar, o mundo sofre influência da pandemia como um todo, a China dá um problema lá, a bolsa cai, mexe com os juros que você paga, então assim, o dólar sobe, pronto, você ia comprar alguma coisa, já vai pagar mais caro, quem trabalha com exportação já sorri porque o dólar aumentou, ou seja, existe uma complexidade muito forte no mundo, que eu vou chamar de globalização, que colabora para que esse anticristo, ele possa ser um dia levantado, ok? Rapidinho, sexta e última personagem, a besta da terra. Eita, besta em dose dupla, hein? Misericórdia. Se tem a da terra, se teve a do mar, tem agora a da terra. E a da terra é interessante, que ela parece o cordeiro. Ela parece o cordeiro, mas ela fala como um dragão. Ela parece Jesus, mas ela fala como o diabo. E aí, quando eu tracei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente, de vez em quando, acha que está falando como Jesus, mas se a gente não tomar cuidado, a gente está falando como o diabo, e nós não somos a besta da terra. Você não é a besta da terra, meu irmão, que está me ouvindo, mas se nós não tomarmos muito cuidado, nós podemos cair nesse erro. Ok, vai fazer sinais, vai fazer maravilhas, vai operar de modo muito forte, é aquele lá que tem aquele 666, aquela famosa marca. Se 7 é o número da totalidade, o 6 é um número que não reflete essa totalidade. É o cara que quase chegou lá. 6 é o número que quase chegou na totalidade, mas ele não chegou na sua totalidade. O 66
é muito atribuído à gematria, a questão da cabala, que cada número representa uma letra, e essa letra vai decifrar quem é essa pessoa, ou quem é esse personagem. Essa besta da terra, ela é então o falso profeta, tá? Alguns imperadores romanos, dentro dessa linha, cada número representa uma letra, cada letra representa um número. Alguns imperadores romanos já conseguiram fazer a somatória de 666, mas não é essa a questão, não é uma questão histórica do passado, é uma questão para o futuro. Esse, então, vai ser o falso profeta. Alguém que vai tentar enganar os escolhidos, porque ele vai parecer como o cordeiro, mas ele vai ser como o dragão. Quem que é esse camarada? Está por vir, tá? Nós não podemos afirmar claramente quem é essa pessoa, mas nós podemos dizer assim, que a besta da terra, quando você ler o Apocalipse, você pode, não é obrigado, não sou dono da verdade, mas você pode associar a pessoa do falso profeta. Muito bem, vencido o nosso objetivo primeiro, que é trazer um pouquinho de luz e entendimento aos capítulos 12 e 13, através desses personagens, e aí, através desses personagens você vai, dentro dessa ideia que eu estou te passando, você vai trabalhando algumas linhas de interpretação e de entendimento daquilo que você lê a respeito desses personagens, a respeito dessas pessoas, ok? Muito bem, agora nós vamos então para o capítulo de número 14. Usando um pouquinho do 7 e do 6, né, do número que vai tratar uma plenitude, uma totalidade, talvez os capítulos 11 e 12 deram uma totalidade de representações que se possa ter na nossa história, através dos 7 personagens. Todo mundo vai estar incluído dentro desses 7 personagens. Lá no capítulo, então, 14, nós vamos ter, então, as 6 vozes. As 6 vozes que vão ilustrar o capítulo 14, mas muito mais do que o capítulo 14, eu quero traçar que você faça com que essas 6 vozes do capítulo 14, passa para mim fazendo um favor, por favor, as 6 vozes, façam com que essas 6 vozes sejam as vozes do seu dia a dia, daquilo que você passa, da sua história de vida, do teu passado, do teu presente e do teu futuro. Quais então seriam as 6 vozes do capítulo 14? Primeira voz, guarda aí, é a voz do Evangelho. Segunda voz é a voz da Babilônia. Olha, bastante a questão da simbologia aí, a simbologia aparecendo aí na segunda voz. A terceira voz seria a voz da apostasia. A quarta voz seria a voz das obras. Eita, voz das obras, pastor. O que é isso? Vamos dar uma lida lá. A quinta voz é a voz da colheita. E a sexta e última voz é a voz do juízo. A voz do juízo. Muito bem. Primeira voz, você vai ter um entendimento e a gente vai fazer um exercício para ficar bem fácil. É a voz que você, que é crente, que você, que é cristão, você já ouviu. É a voz das boas novas, da boa notícia de Jesus Cristo, que Jesus tem algo para a sua vida, que Ele é seu Salvador, que Ele é o seu Senhor, que Ele tem preparado uma morada para você, que Ele tem preparado um lugar para você. É a voz que vai me trazer segurança, é a voz que vai me trazer certeza, é a voz do amém, porque amém quer dizer certeza, é muito mais do que assim seja, assim vai ser, assim vai acontecer. Então tome cuidado para quem que você fala amém, para aquilo que você fala amém. Então essa primeira voz é a voz do Evangelho, e ele tem uma outra numeração que é os 144 mil, e aí muitos grupos religiosos
já atribuíram esses 144 mil a várias interpretações. Mas, simples modo, vamos trabalhar só sobre um número hipotético, não um número real. Dizem que os russelitas, os testemunhas de Jeová, quando eles começaram o seu grupo, eles diziam que esses 144 mil seriam eles, os russelitas. Só que, na realidade, eles chamam os russelitas porque o seu fundador chama Russell Taiched. Eles acreditavam que eles seriam 144 mil no mundo, mas eles tinham uma visão muito pequena, eles cresceram muito mais, infelizmente, eles cresceram muito mais do que 144 mil. Aí eles começaram a fazer uma exegese marabalista para explicar que os 144 mil seria 144 é um número, é uma expressão numérica, é um valor numérico, tá? Não quer dizer que vão ser 144 mil pessoas serão salvas, tá? 12 vezes 12 vezes 1.000, 144 mil. Não vamos entrar a priori. Como nós não temos muito tempo, nós não vamos entrar nessa seara, não, nessa discussão. Mas entendam essa primeira voz como a voz que falou com você um dia, a voz do primeiro amor que te chamou para uma mudança de vida, e uma voz que precisa ser repetida, replicada, para que as pessoas entendam claramente também isso. Ok? Então você tem a primeira voz lá no capítulo 14, verso 6, onde vai dizer assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glórias, porque é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de águas. Muito bem, o que acontece com a nossa voz, com nossa vida, quando nós ouvimos a voz do Evangelho, nós não endurecemos o nosso coração, nós começamos a buscar a Deus. E aí o que cai dentro de nós? Cai o sofisma, cai a mentira, cai aquilo que não é reto, aquilo que não é digno, cai aquilo que realmente nos afasta de Deus. E aí nós tornamos uma nova criatura, nós nos tornamos filho realmente de Deus. E quando isso entra dentro de nós, essas coisas caem. E o livro de Apocalipse vai dizer assim: seguiu o outro anjo, lá no verso de número 8, 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aí você teria que entender um pouquinho que a Babilônia representava aquilo que aprisionava a nação de Israel, e ela é muito citada como inimigo histórico, por ser uma nação idólatra. Isso é associado à questão da prostituição cultural da nação de Israel. Ou seja, quando nós ouvimos no Evangelho, cai algo dentro de nós que nós devemos vencer, e isso precisa ser vencido e não pode ser esquecido. Tá? Então, através da representatividade da Babilônia, que venceu o Reino do Sul em 587 ou 586 antes de Cristo, levando Judá cativo para a Babilônia, levando os principais pensadores da nação de Judá cativas para a Babilônia. Eu cito Daniel, eu cito Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Todo esse contexto é levado lá para ser infiltrado, para aquilo que foi destruído porque eles serviam a Deus, fosse infiltrado para que eles voltassem a fazer a vontade do adversário. Isso leva imediatamente à terceira voz, que é a voz da apostasia. E ela vai dizer assim lá no verso 9 do capítulo 14: seguiu-se a este outro anjo, e o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fonte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Parei por aqui, nem vou seguir mais. Você tem uma aplicação para a sua vida, que você ouve o Evangelho, que cai
A falsa verdade, a mentira, ela é destruída da sua vida, mas o mundo, pessoas, começam a conspirar para que você volte para fazer as mesmas coisas erradas. Se você não nasceu num berço evangélico, cristão evangélico, por exemplo, quando você se converte, muitas pessoas fizeram piadas, fizeram brincadeiras, né, a respeito da sua nova crença, da sua forma de viver. Se você é mais jovem, talvez você não passou por isso. Se é cinquentão, que nem eu, e não nasceu numa igreja evangélica, com certeza você passou por isso. Alguém um dia riu, um dia zombou de você, fez piadinha por tudo isso, tá? E isso é a terceira voz, é a voz da apostasia, que vem porque a Babilônia caiu, porque o adversário, ele caiu na sua vida, então ele vem, na realidade, restaurar o adversário que precisa estar presente na sua vida, que na realidade você não precisa ter ele, mas a vontade do mundo, a vontade do diabo é que ele volte dentro da sua vivência. E aí tem uma quarta voz, essa quarta voz eu chamei de obras, tá? O verso 13 vai dizer assim: então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem em suas fadigas, e por suas obras os acompanham. Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande no meio evangélico de falar de obras, principalmente porque nós temos uma cultura espírita muito forte na nossa sociedade, né? Que fala muito das obras, e às vezes a gente negligencia um pouco essas obras. E nós temos que estar muito atualizados, que aquilo que nós fazemos implica em algo que nós vamos construir na nossa história de vidas. É o debate de Tiago, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, sim, ou seja, uma coisa precisa levar a outra, não pode ser negligenciada. Se nós somos bons, nós precisamos fazer algumas coisas boas, nós precisamos deixar, é isso que o Apocalipse está ensinando. Apocalipse não está ensinando você a ter medo, não está ensinando você a ter pavor, não está ensinando você a esperar que a tua mulher seja arrebatada, indivíduo, e você fique, não é essa a ideia de maneira nenhuma, pelo contrário, é dar luz, entendimento que você precisa fazer algumas coisas no seu dia a dia, e algumas coisas boas. Muito bem. Depois das obras, nós temos a colheita. Colheita é uma época boa, é algo bom, porque o homem do campo, ele produz, ele planta, ele espera a chuva, ele usa o que precisa usar para complementar o que é a natureza, mas ele trabalha para que um dia ele possa colher, vender o produto da terra, para que ele possa usufruir do seu trabalho, né? Essa colheita para nós, ela é difícil, porque essa colheita ela é a quinta voz, e aquela quando nós vamos, está lá no capítulo 14, do verso 14 também, até o 16. Essa colheita é quando nós vamos nos encontrar com o Pai. É como se você fosse o trigo. Você é trigo, você não é joio, tá, meu irmão? Que você fosse o trigo. E aí Deus te plantou, você ficou maduro, e aí de repente alguém vem e te colhe. Para nós é algo difícil, porque vai representar e vai nos levar à separação de pessoas. Às vezes vai nos levar ao último inimigo. Mas esse último inimigo, que é a morte, ele precisa ser vencido. Ele já foi vencido por Jesus, mas ele precisa também ser vencido por nós. Então, a quinta voz é a voz da colheita. É a voz onde nós vamos nos deparar com o próprio Deus. E aí, a sexta voz é a voz do juízo, tá? Aqui, em algumas versões, fala da vindima, tá? Está em Apocalipse 14, a partir do verso 17 até o verso de número 20, tá? Então, essa é a voz do juízo, essa é a voz de Deus para nós. Se você lembra da segunda aula, em certa igreja lá,
foi falado de que quando tinha um julgamento no passado, como não tinha som, a gente não tinha-se plenários, mas tinha dificuldade de som, para que quando o juiz desse o veredito para a pessoa, para que ficasse claro para todo mundo que estivesse presente de qual foi o veredito, se ele seria culpado ou inocente, o juiz tinha 2 pedrinhas na sua mesa. Ele tinha uma pedrinha escurecida, uma pedrinha mais suja, que quando ele levantava dizia para a pessoa que a pessoa foi condenada. E ele tinha uma pedrinha mais alva, mais branca, que quando ele levantava, ele dizia para essa pessoa que era inocente, que ela não tinha cometido aquele dolo, cometido aquele erro, então ela poderia ser inocentada. Tá? Isso exemplifica um pouquinho a respeito da última voz, a respeito da 6ª voz, que é a voz do juízo. E aí Deus um dia vai dizer para cada um de nós, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ouvinde a mim, benditos do meu Pai. Então, é uma pedrinha escurecida ou é uma pedrinha branca, para que nós tenhamos entendimento. Mas o que eu quero que você entenda, no capítulo 14, que a sua história de vida, ela está retratada, tá? A gente vai estar projetando todos os textos que eu citei anteriormente, para que você tenha, o material já vai estar disponível para você acompanhar aquilo que eu estou falando durante a exibição da nossa aula no domingo pela manhã, mas eu quero pedir um pouquinho, volta para aquelas 6 vozes para nós, por favor, Eduardo. Eu quero que você olhe para essas 6 vozes e entenda o seguinte: muito mais do que futuro, de quem vai ser arrebatado, de quem será o falso profeta, de quem será a besta, de quem é o anticristo, muito mais do que um medo, está aqui a sua história de vida. A sua história de vida, ela começa e deve começar com o Evangelho. Quando começa com o Evangelho, caem alguns falsos valores. Quando caem alguns falsos valores, você vai encontrar diversidade, a apostasia. Quando você sofre a apostasia, não é para você esmorecer, pelo contrário, é para você se manter firme e dizer assim: vou continuar fazendo a boa obra de Deus, a boa obra não pode terminar na minha vida, vou continuar fazendo o bem sem olhar a quem, assim como diz o nosso ditado, porque um dia vai ter uma colheita e nós vamos ser colhidos pelo nosso Criador, e o Criador vai dar um veredito, um juízo, e esse juízo, ele já está escrito no livro da vida, através de Jesus Cristo, aonde nós somos inocentes ou nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Ok? 6 vozes, analisem aí. Uma última frase para nós terminarmos. Eu ia até falar um pouquinho sobre a interpretação lá de Daniel 2, sobre a questão da estátua lá, do Império Babilônico, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Uma última coisa para falar para você, essa manhã, para a gente encerrar. O Apocalipse, eu projetei para mim, projeta aí por favor, Eduardo. O Apocalipse não deve ser aplicado somente para o futuro, tem que fazer sentido para os nossos dias, porque nos nossos dias vai mudar o nosso futuro. Vou repetir, o Apocalipse não deve ser aplicado somente para o futuro, tem que fazer sentido para os nossos dias. Quero deixar a você um bom dia, quero deixar a você um feliz Dia dos Pais, quero deixar para você que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Um feliz domingo, um bom Dia dos Pais para você. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Bom domingo, queridos.